Fala meus caros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Econoverse. E hoje eu vou falar sobre mineração de bitcoins ou criptomoedas. Bora pro vídeo. Bom, antes de falar quanto lucra minerar bitcoins, eu acho que é extremamente importante entender como funciona o Bitcoin, para que ele foi inventado, quem inventou. Primeiro eu vou explicar por que ele foi inventado. Bom, em 2008, quando existiu uma grande crise econômica nos Estados Unidos devido a uma grande quantidade de empréstimos que os bancos fizeram para os clientes fazerem investimentos imobiliários, existiu uma quebra nos bancos, porque os clientes que foram pegando dinheiro acabaram não pagando. Então nisso surgiu uma grande crise econômica nos Estados Unidos devido a essa grande quantidade de empréstimos e pouco retorno. E nessa época, aconteceu também de existirem grandes quantidades de fraude sobre o dinheiro, o dólar, que é nos Estados Unidos. Então muitas empresas decidiram pesquisar formas de evitar essas fraudes, de duplicação de dinheiro, ou então começaram a pesquisar formas também de evitar a quantidade de gasto para que esse dinheiro chegasse na mão de quem fosse gastar, na mão dos bancos, na mão do cliente do banco. Então aconteceu de que muitas propostas foram feitas para que existisse uma solução como resolver esse problema de falsificação, esse problema também de gastos para que o dinheiro não fosse falsificado, o conhecido gasto duplo, que é o gasto que você tem do banco para fazer a transação, da moeda para ser produzida de forma autêntica, de forma correta, para que ela seja única, para que ela seja pouco provável de ser falsificada. Então, uma das propostas que foi feita foi a do Bitcoin. E quem propôs isso foi Satoshi Nakamoto. E Satoshi Nakamoto não se sabe exatamente se é uma pessoa ou se é um grupo. Tudo que se sabe é que ele publicou um artigo falando sobre o Bitcoin. Inclusive, o artigo que o Satoshi Nakamoto publicou tinha o nome de Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é basicamente ele está sugerindo uma forma de caixa eletrônico, de criptografada de ponto a ponto para que não existisse falsificação nesse dinheiro. Então, como que ele iria fazer isso? Bom, não é tão simples. Ele criou um sistema que se chama blockchain, que funciona como uma espécie de cartório. É igual um livro, escrevendo todos os donos, todas as transações, quem fez, e não é tão simples, pois precisa de uma grande quantidade de servidores com essa mesma informação. Então, uma informação só é verídica se existir pelo menos 50% dos servidores que fazem parte dessa blockchain. É como se existissem vários cadernos que escrevem todas as transações que foram feitas, que escreve todos os donos, todas as moedas que foram geradas a partir de um poder computacional. E é ali que você tem a certeza de que isso nunca vai ser clonado, nunca vai ser duplicado. E o que ele sugere com o Bitcoin? Além disso, além do sistema que ele sugeriu, que foi a blockchain, ele também sugeriu o Bitcoin, que é uma criptomoeda. E o que tem de mais nessa criptomoeda que faz dela tão famosa? Além de ela ser vinculada a esse sistema da blockchain, ela é feita com uma criptografia muito grande. É muito difícil de se criptografar esse Bitcoin. Isso faz com que ele seja único. Não existe um Bitcoin igual ao outro. É como se fosse uma impressão digital. É impossível de você duplicar um Bitcoin. Então, nenhum Bitcoin é igual ao outro, apesar de o valor ser igual. E agora, vamos para uma parte mais específica sobre como minerar Bitcoin. Bom, você vai precisar de uma carteira que vá armazenar os seus Bitcoins produzidos. Você vai precisar de uma pool, que é o que vai fazer o serviço para você, que vai encaminhar o seu computador para fazer esse serviço para você. Você precisa de um computador muito bom, ou de repente alugar um na nuvem. Isso vai ficar mais sucinto por enquanto. Então, o que faz a mineração de Bitcoin? Basicamente, o teu computador vai atrás de um código que corresponde a um Bitcoin. Hoje em dia é produzido 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos. Antigamente, quando lançou,
eles produziam bem mais do que esse número. Inclusive, no começo foi 50 bitcoins a cada 10 minutos. Eram muitos bitcoins que eram produzidos a cada 10 minutos. Então, hoje, a quantidade de bitcoins geradas é bem menor que a antiga. E isso leva a nós concluirmos de que a quantidade de bitcoins que existem é limitada. E o escritor do artigo, Satoshi Nakamoto, diz que serão geradas 21 milhões de moedas, bitcoins. Então, essa é a forma que ele criou para que essa moeda não perdesse valor, e sim valorizasse com o tempo, porque ela foi se limitando, ela vai se limitando. Hoje em dia é bem mais difícil de você conseguir produzir um Bitcoin do que era antigamente. Tanto pela questão de existir uma grande quantidade de mineradores, tanto por causa da quantidade disponível de Bitcoins para você minerar. Bom, agora que você está mais ou menos por dentro do que é o Bitcoin, para que ele serve, eu vou tentar te explicar o que você precisa para começar a minerar esse tal Bitcoin. E hoje em dia não é exatamente o Bitcoin que você vai atrás. Hoje em dia é muito mais conveniente que você minere outras moedas virtuais, outras criptomoedas. O Bitcoin hoje em dia serve só como uma referência para as outras moedas. Então, geralmente as outras criptomoedas têm um valor linkado ao Bitcoin. Então é para isso que o Bitcoin serve hoje em dia, para linkar o valor das criptomoedas a ele. Ele é como o ouro. Alguns anos atrás nos Estados Unidos, quando o dólar era vinculado ao preço do ouro. As criptomoedas de hoje são vinculadas ao preço do Bitcoin. Hoje em dia existem algumas outras milhões de moedas que têm sistemas até melhores do que o Bitcoin, só que não passaram a ser mais valiosas. Uma grande moeda hoje em dia que é bem mais bem pensada do que o Bitcoin, ela corrigiu alguns problemas do Bitcoin, é o Ethereum. É a segunda moeda mais valorizada do mercado de criptomoedas. E o que eu preciso para minerar alguma moeda dessas criptomoedas? Bom, tu vai precisar de uma máquina, um computador muito potente. Quanto mais potente, mais poder de mineração ele tem. O Ethereum, por exemplo, ele tem um mínimo de capacidade que a sua peça, que geralmente são GPUs, precisa para conseguir começar a minerar ele. Então, se você pretende minerar Ethereum, você precisa de pelo menos 4 GB na sua placa de vídeo. O preço das placas hoje em dia está muito alto. Então, tu tem que pensar se o valor que a placa vai te gerar de Bitcoin, de criptomoedas, enfim, vai pagar a energia que você vai gastar com esse poder computacional, com esse trabalho que o seu computador vai exercer, e ver se você paga a eletricidade e também paga uma parcela da placa. Vamos supor que você divida a placa em 12 vezes, tu tem que pagar uma parcela e energia para começar a pensar de forma sustentável. E eu, é claro, faço isso. Eu faço da forma mais fácil que existe, que é através de pool chamada NiceHash, que ela faz todo o trabalho para você. Você não precisa ser nem um mestre da informática para conseguir usar ela. E então eu uso ela porque eu fiz uns cálculos e ela não é tão desvantajosa pela praticidade que ela te entrega. Então eu uso ela por causa disso. Eu acho muito fácil de utilizá-la e o valor que você paga por ela é muito baixo. Então, pô, é vantajoso. Se você não tem muita experiência, muita habilidade de informática, eu aconselho, se for mexer com criptomoedas, com mineração de criptomoedas, usar NiceHash. E, inclusive, hash é o nome do serviço de gerar uma criptografia na blockchain. Então, o nome NiceHash já é exatamente disso. Um bom hash, é uma boa forma de conseguir a criptografia que desbloqueia o Bitcoin. Então, é interessante esse nome dessa pool. Existem outras pools que você pode também estar usando.
fica à sua vontade, estude sobre a pool, veja exatamente qual que é a melhor para você. E antes de investir, agora eu vou falar o quanto a minha situação rende. Aqui em Minas Gerais, na onde eu moro, da energia tá R$1 o quilowatt, então é um preço absurdo. Inclusive não é esse preço em geral, ele está nesse preço no momento devido a uma crise hídrica que está fazendo com que a energia se torne mais cara. Então é por isso que esse preço está tão absurdo, por causa dessa crise hídrica. Mas de repente na sua casa não é um preço tão absurdo quanto esse. Eu já vi que aqui no Brasil tem alguns lugares que cobram 40 centavos, 50 centavos, então a conta muda para cada estado, cada posição. Aí tu tem que ver na sua casa quanto que tu paga pelo quilowatt. Então aqui no meu caso, se eu gasto R$1 por quilowatt, eu tenho 3 placas de vídeo. Como eu já tinha uma, que era a 1050 Ti, GTX 1050 Ti, ela não rendia muito. E ela também tinha um preço de energia relativamente baixo, então ela acabava que meio que não valia a pena. Ela dava muito pouco por dia, coisa de R$2 por dia. Então, mas mesmo assim eu uso ela hoje, eu deixo ela lá à vontade. Então tu tem que ver o preço da placa, o preço da energia na sua cidade, o consumo de energia da placa e o quanto que ela gera. E como que eu vou saber o quanto que ela gera? Bom, no mesmo site que é dessa pool, que é o NiceHash, tu tem a opção de consultar quanto que as pessoas estão ganhando com a placa que você quer comprar ou que você já tem. Vamos supor que você tenha uma 3060, RTX 3060. Você vai lá no site, coloca 3060, RTX 3060. Tu vai ver qual que é o preço que as pessoas estão ganhando por minerar com essa placa. Eu tenho uma 3060, então está gerando 18,50 aproximadamente atualmente. RTX também 2060 que eu tenho as três, 1050 Ti, 2060 e 3060. As três juntas rende pra mim aproximadamente uns R$34. E o que eu tenho que pagar de energia quanto a isso? Tu vai consultar o consumo de energia de cada placa e vai somá-las. Por exemplo, a 1050 Ti, se eu não me engano, é 75 watts por hora. A 2060, se eu não me engano, é 165 watts por hora. E a 3060 é 200 watts por hora, se eu não me engano. As três juntas vai dar esse valor aí, que eu vou colocar aí. E você vai pegar esse valor que eu coloquei aí e vai multiplicar pelas horas que você vai deixar o seu computador ligado minerando, que vai ser 24 horas por dia. Então, esse valor vezes 24, vezes 30, aproximadamente a quantidade de dias do mês, você vai ter o seu consumo, o quanto que você vai consumir de energia elétrica. No meu caso é esse tanto aí. E você vai multiplicar esse valor pelo preço do quilowatt da sua cidade, que no meu caso é esse valor aí. E no final eu gasto esse tanto. É bastante, visto que eu ganho 35 por dia, que essas três placas juntas geram ligadas. Então eu vou pegar o valor que essas três placas juntas ligadas me rendem e subtrair com o valor que elas gastam. E aí eu vou ter um lucro líquido. E esse lucro líquido eu tô usando para pagar as parcelas da placa que eu comprei, que é a 3060, a última que eu comprei, eu tô pagando com esse valor que eu estou minerando. E nisso existem alguns fatores que vão influenciar de forma positiva ou negativa nesse valor final. Um deles é se na sua casa tem painéis solares geradores de energia. Se você tem painel solar, é muito bom, é mais uma vantagem gigantesca que você tem na mineração de criptomoedas. A minha intenção é colocar painéis solares na minha casa logo mais. Eu tenho que primeiro pagar a placa, minha intenção é pagar a placa primeiro, investir na placa, vou pagar ela primeiro e depois eu vou colocar esses painéis solares. Para você colocar painéis solares, você tem que consultar um engenheiro eletricista e consultar também a sua concessionária de energia. Então, gente, esse tanto aí que eu disse no vídeo é o tanto que eu
ganho com essas placas ou quanto eu ganho minerando criptomoedas. Eu sou pago em bitcoins, apesar de não minerar só bitcoins. Eu minero várias criptomoedas diferentes, porque a própria pool já vai atrás da moeda que mais é vantajosa em relação à sua placa. Então, a pool vai atrás da melhor criptomoeda possível de acordo com a sua peça. Então, você não ganha a criptomoeda, você não minera exatamente o Bitcoin, mas você é pago Bitcoin. E é fácil de sacar. Você vai na pool, você transfere para alguma carteira digital. No meu caso, eu uso uma carteira que chama NovaDex. Aí eu mando da NiceHash para NovaDex. Da NovaDex eu transfiro para mim mesmo em dinheiro por Pix. Então é coisa de minuto assim para sacar. Não demora nada, é coisa rápida. Tem alguns descontos no caminho devido às carteiras, né? Cada carteira vai te comendo um pouco, mas não é muito também. Então, principalmente quando é um valor muito grande. Se você vai fazer uma vez só no mês, é mais vantajoso, porque você vai pagar a taxa uma vez só. Uma taxa fixa, por exemplo, da NovaDex. Eu não sei exatamente quanto é, mas eu acho que é R$ 6,99. Então eu pago essa taxa de R$ 6,99 uma vez só. Então eu rende tanto e eu pago R$ 6,99. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam que esse vídeo pode ajudar alguém, envia para os seus amigos, envia para essa pessoa, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.